Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui para louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus. Quero aqui convidar os irmãos a nós lermos aqui porção do Evangelho em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, e que muitos de nós só em ouvir aqui o endereço bíblico a gente já sabe do que se trata. Aleluia. Porque é um texto muito clássico. Glória a Deus. Muito clássico Aleluia. de um cara que, quando era chamado de Saulo de Tarso, não tinha nem um pouquinho disso que ele mesmo está dizendo aqui neste capítulo de 1 Coríntios capítulo 13, que é justamente o amor. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse, aqui está caridade, mas podemos colocar amor, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda, você veja só, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. No amor, não se irrita com facilidade. No amor, não suspeita mal. Não tem desconfiança. No amor, e quem ama não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, consequentemente a justiça. Tudo sofre no amor, tudo crê no amor tudo espera, no amor tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora, neste momento, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor, é a caridade, e glória a Deus, e a palavra do Senhor Jesus por essa palavra. Irmãos, eu quero falar aqui, os irmãos que nos acompanham, quero falar aqui sobre dois temas parecidos, porém não iguais: amor e generosidade. Aqui nós temos um texto clássico sobre a definição aqui do amor e os benefícios dele e o que ele deve produzir também em nós. E aqui, irmãos, amor e generosidade é um tema central nas Escrituras, que aborda a importância do amor ao próximo e a prática também da generosidade como expressões de fé. E essa palavra, essa concordância entre esses dois temas não se limita apenas a um ato de caridade, como diz aqui no texto, mas que deve se tornar um estilo de vida
que reflita os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos em nossa vida. Aí você entende quando a palavra de Deus diz que Deus é amor e que nós também devemos amar. E aqui está um dos maiores desafios do Evangelho, porque Jesus, ele tinha autoridade e propriedade para falar sobre isso. Quando ele disse que o verdadeiro amigo entrega a vida pelos seus amigos, aí você poderia perguntar e ficar constrangido: que amor é esse? Que entrega a vida como ele fez. Ele entregou a vida por nós. Por quê? O que havia nele para ele fazer isso? Entregar-se à morte por nós. É óbvio, amor. O amor ágape. O amor muito mais além do que a gente acha que é amor. Porque ali ele amou inclusive aqueles que o maltrataram. Ele amou aqueles que o chicotearam. Ele amou até aquele que cuspiu nele, aquele que zombou dele. Ele amou seus perseguidores. Ele amou todos. A expressão do amor de Deus. Você vê o amor de Deus no versículo clássico universalmente. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou. E aqui você já vê, amor. Deus amou, só que não deixou de amar. Deus amou, continua amando. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê que o amor é uma ordenança para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Só que no decorrer do ministério do Senhor Jesus, e ficou registrado na Sagrada Escritura no Evangelho, que nós não devemos amar só, que não é só, já é o bastante mais amar a Deus, o próximo e a nós mesmos, mas há uma outra pessoa aqui que nós devemos amar. Quem? É aqui que se torna um dos maiores desafios para nós cristãos, denominados, no caso nós aqui evangélicos, que deveria prover do Evangelho genuíno, que é o que a gente está tentando explorar aqui, é amar o inimigo. Aí eu perguntaria para nós, ou para a cristandade atual: você tem amado o seu inimigo? Você tem amado o que tem te perseguido? Nós temos amado aquele que fala mal de nós? Nós temos amado, meu Deus, nós temos amado talvez o mundo, não como planeta, que nós devemos amar a criação e cuidar e zelar por ela, porque não é nossa, mas quando a Bíblia fala mundo, fala sistema. Será que a gente consegue amá-los na esperança de que eles possam, assim como nós, ser redimidos? Será que a gente ora pelo criminoso hediondo, que diariamente a gente vê notícias de crimes terríveis e abominações? Será que a gente consegue olhar com um olhar de misericórdia daquele homem que no exemplo, matou uma criança covardemente? Ou talvez um homem que sequestrou a própria esposa e deu fim à vida dela? Será que a gente olha com misericórdia, sabendo que ali habita um demônio, e não foi a pessoa que fez porque quis? É lógico que ela fez uma escolha para a vida dela, e as coisas não acontecem num passe de mágica. Mas será que nós, como igreja, quando nós viemos para esse lugar chamado casa de oração, e colocamos o joelhinho abençoado no chão, o que eu costumo chamar de telefone, para ligar para Deus, parece ridículo, mas eu vejo assim: quando a gente se coloca de joelho, a gente vai conversar com Deus, é linha direta com o céu, ligado no céu, ligado na terra. Então, será que eu tenho lembrado dessas pessoas? Será que eu tenho lembrado dos governantes, por mais corruptos que sejam, e verdadeiramente o são na sua grande maioria? Será que nós temos orado quando é tempo de eleição, para Deus abençoar ali quem está ali na candidatura, para que Deus ali, no seu mover e na sua soberania, coloque no poder o menos pior? Será que a gente tem orado dessa forma? Aleluia. Eu me lembro na eleição, não sou muito bom de data, mas foi a primeira vez que o Bolsonaro ganhou a eleição, e eu nunca fui ligado em política e nunca fui apreciador de patriotismo, nunca fui ligado, não gostava de carregar a bandeira do Brasil. Se um dia eu fosse para o exterior,
A única coisa que eu não diria é que era brasileiro, de tanto que eu não gostava. Aí eu estava orando numa madrugada, que era final de eleição, e até a eleição ia terminar, lá ia eleger o próximo presidente. Eu me lembro que eu estava na madrugada orando, e a minha fé foi colocada em prática, quando ali Deus queria provar se eu amava mesmo o meu próximo, até aquele que eu não conhecia. Glória a Deus. Foi quando na madrugada o Senhor falou assim para mim: olha, eu vou precisar que você vá lá em Brasília orar. Eu sem trabalhar, eu fiz a cirurgia, estou lá, impedido de trabalhar, tudo. E o Senhor me fala que vai precisar que eu vá lá em Brasília orar pela nação. Eu pensei, mas como? Aí a gente tem que crer pela fé que Deus é que prepara as coisas. Aleluia, glória a Deus. Pensa que não, com uma semana depois, onde é que eu estou? Brasil. Em Brasília, orando. Deus é tão bom que preparou até um taxista, porque na época não tinha Uber, preparou um taxista que parece que estava ali preparado me esperando. Ele me levou em cada ministério ali, eu descia do carro, estendia as mãos, ele não estava entendendo muita coisa, mas ali foi Deus que preparou. Eu fui em cada lugar e orei, e não passei nem metade de um dia lá. Fui lá, orei. O impressionante, mas sabe o que aconteceu? Teve uma hora que eu estava orando e era um lugar alto e dava para ver assim as esplanadas e tal, e eu imaginei aquilo que eu só tinha visto até então na televisão. E eu fechei os olhos orando e eu vi a grande multidão assim de brasileiros, de tribos indígenas, de pessoas que moram em comunidade, de pessoas pobres, de crianças ali na beira daqueles córregos, com mosca, com rato para lá e para cá, pessoas pobrezinhas, necessitadas, moradores de rua, presos em condições precárias, pessoas, eu vi tudo isso no flash, pessoas na maca, no hospital, sofrendo, gemendo, aquele vento cruzado, sem coberta, sem nada, e ali eu orando ali. Irmãs, é impressionante como eu senti um amor tão grande, que ali orando a Deus, ali impondo minhas mãos ali no centro, no coração do Brasil, que é dali que saem as decisões. Falei, Senhor, abençoa quem for entrar no poder, abençoa cada ministério, abençoa cada político, cada parlamentar, cada ministro, cada senador, cada deputado. Abençoa, Senhor, para que, consequentemente, todo o povo também possa ser abençoado. Eu via, pela fé, com os olhos fechados, eu via, e eu tinha certeza, assim como eu tenho, que através daquela oração, porque Deus moveu os céus e terras para que eu estivesse ali no lugar. Eu nunca tinha ido ali na minha vida, mas foi a primeira e única até hoje. Se eu vou voltar lá, eu não sei, Deus quem sabe. Mas eu orei, fiz o querer de Deus, terminei, voltei para a rodoviária, fui de ônibus e vim embora. E missão cumprida. Aleluia. O que aconteceu depois, aí já não é comigo, já não é responsabilidade minha. Só estou relatando aqui o que eu fiz. Eu tenho certeza pela fé, que através daquela oração, muita gente foi beneficiada assim. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Por que Deus me fez lembrar disso? É o amor. Quem oraria, ou quem ora pelo presidente atual, que talvez não gosta dele, por causa do histórico. Aí que está o problema de que nos impede de amar as pessoas. O histórico dela. Por quê? Porque a gente tem um costume, um mau costume, de não perdoar o passado das pessoas. Aleluia. E muitas vezes a gente quer perdão, né, irmão? Muitas vezes eu quero perdão quando eu oro Pai Nosso. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Será mesmo que eu perdoo quem tem me ofendido? Para que eu alcance o benefício do perdão de Deus? Aleluia. É uma condição que eu estou impondo através da oração. Me perdoa, assim como eu também perdoo. Mas eu tenho que me questionar. Será mesmo que eu me perdoo? Para que possa reivindicar o perdão de Deus? Glória a Deus. Então você vê, irmãos, que não é tão simples assim, não é só pedir. Tem algumas coisas que nós temos que ter propriedade também para poder afirmar. Muita gente que talvez não ora pelos políticos, porque estão traumatizados, porque não perdoa. Ah não, que fulano foi bandido, foi ladrão,
cometeu um crime, foi até preso. Aí que tá, que muita gente não perdoa. E talvez não sabe o trabalhar que Deus tem diante daquela vida. Glória a Deus. Uma coisa eu tenho certeza, se não fosse o perdão de Deus na minha vida, eu certamente não estava aqui. Eu não sei vocês, mas eu, misericórdia, a longanimidade de Deus é boa demais, né, irmão? Porque muitas vezes Deus me faz lembrar umas coisas e eu peço perdão a Deus, eu falo, Senhor, tá aqui alguém que deu trabalho para o Senhor, viu? Porque o Senhor tem trabalho e eu dei trabalho para o Senhor, mas eu estou aqui. Glória a Deus. Graças a Deus eu creio que parei de dar trabalho. Aleluia, Deus. E agora eu estou ajudando pessoas a dar menos trabalho e viver de uma forma mais feliz e mais tranquila. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, o amor e a generosidade tem que ser, irmãos, um estilo de vida que reflita os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos daquele que nos amou, que nos amou com amor perfeito. E tudo isso, irmãos, com base bíblica. Assim como está em 1 Coríntios, que descreve como amor essencial, possamos também ressaltar, através do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas atitudes, um amor que seja visível aos outros. Porque Deus sabe o nosso coração, o nosso amor, e se a gente ama de verdade. É como o apóstolo Paulo disse, que o amor seja não fingido. Ora, o amor de Deus é o amor perfeito. E o amor que Ele compartilha a nós é o amor perfeito. A forma como nós vamos praticar esse amor não é perfeito. Porque só Deus ama com amor perfeito. Mas pode ser um amor verdadeiro, mesmo que seja menor em comparação ao amor de Deus. Só que uma coisa que não pode ser é amor fingido. Quanta gente diz que te ama e você sabe que é mentira. É mentira. E se eu não sei que é mentira, um dia vai ser provado que nunca foi amor, porque houve fingimento. E fingimento é a ausência da veracidade naquilo na qual a pessoa está se propondo, que no caso aqui é o amor. Tanta gente que ama de forma condicional. Ó, irmão, eu te amo porque você tem dinheiro, vai que eu preciso, então é melhor eu te amar, porque aí fica ali, né? Uma reserva, se eu precisar, eu tenho que procurar. Isso não é amor, isso é interesse. Ou seja, o amor fingido. Perde o dinheiro para ver se alguém te ama, como já aconteceu na minha vida. Quando eu estava bem de bolso, eu estava assim de amigo, cheio de pessoas que me amavam. Mas foi eu perder o emprego e perder o dinheiro que eu tinha, acabaram-se os amigos, acabou-se tudo, só não acabou a minha vida, ô glória. Porque aquele que ama de verdade, ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de nos amar. Só que se a gente for amar mesmo, nós temos que amar, temos que nos esforçar e amar de verdade. Amar a pessoa não pelo que ela tem, não pelo que ela pode oferecer. Amar, meu, o amigo, mesmo aquele amigo que fala coisas que você não gosta, mas que são para o seu próprio bem. Porque o provérbio diz que o verdadeiro amigo, que ama mesmo o amigo, ele repreende o amigo. Assim como o pai que ama o filho repreende, assim o amigo de verdade, ele fala a verdade com o amigo porque ama. Isso é um amor sem fingimento. Ó, irmão, eu te amo, viu? Mas isso aí que você está fazendo está errado. Eu não posso te amar apoiando o que você faz de errado com medo de perder sua amizade. Antes de eu perder sua amizade e falar a verdade e você parar de praticar o errado e ir para o céu, do que nós dois aqui, um agradando o outro, falando coisas suaves, estando no erro, e nós dois ir para o inferno. É como pastores hoje em dia preferem falar mentira, preferem falar coisas que agradam as pessoas. Eu prefiro que a pessoa não goste de mim momentaneamente aqui na terra, do que gostar de mim aqui na terra e o encontrar no céu. Deus, louvado seja Deus. Misericórdia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmã, tem também em 2 Coríntios, um pouquinho à frente, capítulo 9. Nós vemos aqui 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que também é bem conhecido, só para nós trazermos aqui uma comparação.
Diz assim a palavra: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia, Deus. Eu poderia substituir: Deus ama ao que doa com alegria. Glória a Deus. Cada um Aleluia, Jesus. de nós contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, não por necessidade, não por barganha, como moeda de troca no amor condicional, mas que seja um amor incondicional, que o amor ágape, o amor que não impõe condições, o mesmo amor que Deus nos ama, sem impor condições, porque Ele ama ao pecador, mas abomina o pecado, assim seja também o nosso amor, não por necessidade, não por barganha, não por interesse, porque Deus ama, além do amor que Ele nos ama, Ele ama muito mais ao que doa com alegria e com voluntariedade. Aleluia. E aqui não se trata, irmãos abençoados de Deus, só de oferta na igreja. Isso não se trata só de dízimo na igreja. Negativo. Isso se trata de um estilo de vida de generosidade. Aleluia, Deus. Generosidade. Glória a Deus. Eu vou falar algo aqui, espero que os irmãozinhos que ficam no semáforo não me vejam nesse vídeo, mas eu separo sempre um bocado de moedas e deixo ali no carro. Eu não, se vier alguém pedir, pode ser quem for, eu sempre dou. Não importa. Ô pastor, mas ele vai usar droga, não é problema meu. Aí vai beber cachaça, não é comigo. Não é comigo, eu tenho que ser generoso, não importa. A não ser que seja muito claro, muito óbvio. Ou a não ser que chegue alguém pedindo, fala: ô, irmão, me dá aí uns 5 reais aí para mim comprar uma cachaça. Eu falo: não, nessa condição eu não posso. Eu não vou estar financiando o seu vício. Agora, se ele vier pedir, mesmo que seja mentira da parte dele, porque cada um vai ser cobrado conforme a mentira que diz ou a verdade que diz, se ele falar: me dá um dinheiro para mim comprar um lanche ali, eu até dou. Se eu puder, eu vou com ele e compro o lanche. Mas eu não vou ficar discutindo se é para isso ou se não é. Vou ser generoso e dar com alegria, não com raiva e não com tristeza. Aleluia. Será que nós temos praticado esse amor junto da generosidade? Porque alguém vai dizer que ama só quem conhece. Alguém vai dizer que ama só os filhos. Alguém vai dizer que o amor mesmo é só diante do esposo ou da esposa. Não, aí é o amor conjugal. Aí é o amor ali específico. Mas o amor no geral. Tudo bem que é difícil. 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem como a gente amar todo mundo, é muita gente. Mas tem como a gente amar as pessoas que estão em nosso redor. Mas e a generosidade? Entra como numa forma de amor. O amor, eu posso dizer que é um sentimento que nós temos, que Deus compartilha a nós, para nós amarmos e fazermos o bem, nunca o mal. O amor que nós sentimos por nosso próximo, para ajudar e nunca atrapalhar. Porque aquele que não ajuda e atrapalha, ele não ama, ele odeia. E se for com amor fingido, vai falar mentira, dizendo que te ama, mas no fundo vai acabar te prejudicando pela primeira oportunidade. E infelizmente está assim de gente, que só quer a oportunidade para te prejudicar. E você sabe muito bem que é desse jeito. E o pior de tudo são pessoas que dizem que amam. E o pior disso, quando é pessoa que frequenta igreja ainda por cima, e diz que lê a Bíblia, o Evangelho de Jesus, e diz que é de Cristo. Amor fingido e mentira. E a palavra de Deus vai dizer em João 8,44 que esse que pratica mentira de forma consciente não é filho de Deus, é filho do diabo. João 8,44: vós tendes por pai o diabo, porque é mentiroso e praticante da mentira. Ele faz o que é normal dele. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que ressalta a importância de doar com alegria. O amor é fundamental na nossa vida, pois é o mandamento mais importante que Jesus nos deixou em João capítulo 13, versículo 34. Se você puder. 13:34. Isso, João 13, 34.
João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos amei uns aos outros, como eu também amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que expressão maravilhosa que nós podemos tirar lição para a nossa vida. Jesus não está pedindo, Ele está mandando. Um novo mandamento eu vos dou. O Senhor Jesus Cristo está nos dando um mandamento. Que vos ameis uns aos outros. E aqui Ele fala com propriedade. Porque eu amei a vós, vocês também devem amar uns aos outros. Da mesma forma que eu amei. E nisso, ou seja, neste amor, nessa reciprocidade de Deus, os homens, diante do nosso próximo, nisso todos os de fora, através da minha e da tua vida, conhecerão que sois discípulos meus, do Senhor Jesus está dizendo. Então não é só eu vestir como crente, não é só a irmã amarrar o cabelo chamado coque e usar saia, não é só andar com a Bíblia debaixo do braço, não é só andando na rua, Pai do Senhor, Jesus te ama. Não, é o amor, atitudes de amor, comportamento de amor, disciplina do discípulo que ama e que quer que Jesus e Deus sejam glorificados através da sua vida. Gestos, irmãos, que muitas vezes não é você vender o seu carro e dar o dinheiro para alguém necessitado. Não, às vezes um detalhe. Às vezes você cedeu o lugar para uma pessoa. Hoje eu fui numa loja lá em São Miguel, fui comprar lá um produto lá, esqueci agora, polvilho, né? Fui lá comprar lá na loja de produto natural, que é melhor. Aí estou na fila, daqui a pouco entrou uma senhora na minha frente. Aí a mulher do caixa vai mudar a fila é lá, irmão. A fila é lá, e pensou que eu ia ficar bravo, né? Falei, não pode deixar ela passar. Não vai custar nada para mim. Você acha que a pessoa não vê a diferença? Não tem problema nenhum. Era a minha vez. A mulher veio, não sei se ela não viu, não importa. Eu só sei que ela entrou na minha frente. Eu podia muito bem ser o primeiro a reclamar. Ó, você não está vendo a fila, não? Não tem, não, irmão. Vamos parar de ser nervoso. Vamos viver uma vida mais calma em nome do Senhor Jesus. Amém. Que tipo de cristão nós somos? Não está nervoso? No final da fila lá, irmão, tá vendo? Não custa nada. Não. Pode passar, senhora. Aí a mulher do caixa ficou formada e falou, só falei pra ele porque vai que o irmão não gostar dele, né? Ele não tem problema, não. Aí quando cheguei minha vez, eu aproveitei, né? Eu falei, não gostava, né? Eu já estava aqui, né? Tão rápido as coisas. Tá bom, só falei porque eu achei que o senhor poderia não gostar. Mas você vê a diferença do comportamento. Frequentemente a gente vê em paradas de elevador. É um empurra-empurra. São homens que verdadeiros cavalos. Empurra a senhorinha, empurra a mulher grávida. Tem gente que está no trem ou no ônibus. Vê uma pessoa idosa finge que está dormindo. Que amor é esse? Que amor é esse? A gente não vê mais amor no mundo, é lamentável. São as palavras do Senhor Jesus Cristo sendo cumpridas. E pelo crescimento da maldade, pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Você concorda que a maldade tem crescido cada vez mais? Tudo bem que tem certos momentos que a gente já não pode amar mais como gostaria, que pode dar problema para a nossa vida, você sabia? Então, por quê? Por causa do crescimento da maldade, muitos escândalos, muitas coisas acontecendo, e aí a gente tem que acabar de certa forma tendo prudência e medindo, coisa que não deveria ser, mas infelizmente nós temos que nos adaptar para que não venha também o escândalo. A generosidade, por sua vez, é uma manifestação do amor cristão, como nós já vimos. Em Atos 20, 35, um pouquinho depois aqui de João,
Atos 20, 35. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aqui eu volto a substituir a palavra dar por doar. Bem-aventurado, mais do que feliz. Boa coisa é doar do que receber. São comportamentos de quem ama. Generosidade. Não tem como você doar tudo, senão você fica sem. Mas por amor, por exemplo, hoje eu e minha esposa estamos fazendo 5 anos de casado, vamos lá. Glória a Deus. Parece 50. Eu dei risada pra Aí eu comprei uma lembrancinha para ela e dei com amor. Não é generosidade, é amor. Porque o amor é algo específico, algo literal. O amor é amor e o que não for amor não é amor. Ou ama ou não ama, é assim. E a generosidade é o comportamento de quem ama. Vou repetir, o amor é amor, quem ama, ama e pronto, não ama, não ama. Mas a generosidade é a imitação do comportamento de quem ama. Talvez não ama na sua essência, como o marido ama a mulher, ou a mulher ama o marido, ou como o filho ama a mãe, ou como a mãe ama o filho. É o amor genuíno, ou como o amor de Deus para conosco. Mas a generosidade é o comportamento que imita quem ama. Aleluia, glória a Deus. Esposa, nós fomos no hospital. Ela é bastante generosa, como vocês já perceberam há bastante tempo, né? Ela é generosa. O que ela fez ontem? Foi, comprou um doce, um chocolatinho, foi na sacolinha bonitinho, e lá vamos nós, está com uma sacola enorme, segurando, então ela não pode pegar peso. Ela passou em cada consultório, na sua generosidade, e entregou um docinho para cada médico. E cada sorriso maravilhoso que ali alegrou o dia deles, com certeza. Aleluia, Deus. Ela ama, nossa, como eu amo esses médicos. Não, um amor genuíno talvez não. Eu não vou arriscar dizer que não. Mas ela teve um comportamento que reflete uma pessoa que ama. Eu amo e sou generoso, grato pelo que o Senhor fez para mim, ou a senhora fez por mim. Eu só quero dar uma pequena retribuição do cuidado que você teve para comigo. E eu não vou ser ingrato de sair e nunca mais olhar para a tua cara. Eu vou voltar como aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus, só que apenas um voltou. E Jesus perguntou: ora, não foram 10 os curados? E só voltou você? Eu não sei, só sei que eu estou aqui. Pai, a tua fé te salvou porque você é grato. Aleluia. A generosidade. Ser generoso. Pagar o bem com o bem, irmãos, em nome de Jesus. Pagar o bem com o bem. Agora tem gente que não ama, diz que ama, não ama, diz que amava, não amou nunca. Pagou o bem com o mal. Pagou o bem com o mal. Não houve amor e não houve generosidade. Houve amor fingido, houve falsidade e houve mentira, houve interesse. Frequente que acontece isso, irmãos, é frequente. Ainda mais quando você está numa boa situação financeira, no caso do mundo capitalista que nós vivemos hoje. É você trocar de carro, a pessoa falar: está nadando na bênção, eu vou tirar uma casquinha. Nossa, irmã, sapato novo, roupa nova, não tem como emprestar aquela outra que eu vi. Isso é inveja além de tudo. Piorou. Eita. Pior ainda. Eita. Ô irmão, eu fiquei sabendo que você tem 2, não está sobrando, quer dar um para mim? Não, é meu. Ela de dar um, não está sobrando nada, é meu. E é meu, eu jogo o que eu quiser. Não vou ser generoso com invejoso. Vai lutar, vai batalhar para conquistar o teu.
Porque o amor seja não fingido, mas também seja não forçado. E a generosidade, como a palavra de Deus diz aqui, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber, e dar com alegria, então tem que brotar no meu coração. Ah, isso aqui é meu? Suponha que seja meu, não é de Deus, glória. Mas se for meu, ninguém vai me forçar a dar isso aqui. Eu dou se eu quiser, é meu. Vai ter que brotar do coração. Eu quero abençoar uma pessoa com isso aqui. Mas isso é uma escolha minha. O amor ou a generosidade, quem vai saber sou eu e Deus. Chega para a pessoa e fala, ó, trouxe para você. Por quê? Não, é porque eu quis. Senti no coração de te dar. Porque eu quero praticar a generosidade. Isso aqui é só um zero. Pode ter qualquer coisa. Ô pastor, eu quero te dar R$200, ô Glória. Por quê? Não, pratique mesmo a generosidade, viu? Pratique mesmo, à vontade. É brincadeira, certo? Você entendeu? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está repleta de exemplos de amor e generosidade, que servem como inspiração. O bom samaritano, por exemplo, é uma parábola que ilustra como devemos agir com compaixão e generosidade, independentemente de diferenças culturais ou sociais. Além disso, a viúva pobre que deu tudo o que tinha, conforme descrito em Lucas 21, mostra que a generosidade não se mede pela quantidade, mas pela disposição do coração de dar. Glória a Deus. Abra em Lucas 21, um pouquinho antes de Atos. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus o que lhes sobrava. Mas esta pobre viúva, na sua pobreza, deitou todo o sustento que ela tinha. Aqui um exemplo, irmãos, clássico da generosidade, que não se mede pela quantidade, mas pela disposição que brotou no coração em doar tudo o que tinha. Olha que coisa tremenda. É como eu costumo dizer, o rico, muitas vezes ele não vai ter problema em doar uma certa quantia, porque é rico. Ele, como o Senhor já vai dizer, ele está dando o que sobra, mas não vai fazer falta. Sendo assim, não haverá sacrifício. Mas a oferta que agradou o Senhor, ele olhando e contemplando, foi a mulher que olhou na carteira, no bolso, e deu tudo o que tinha. Eu te pergunto, você acha que Deus não é fiel para honrar a fé desta mulher? Glória a Deus. Você não vê aqui um pastor extorquindo ela. Você não está vendo aqui um sacerdote ou levita pregando no terrorismo espiritual. Que se não der dízimo vai para o inferno, e se não ofertar o seu vai para o inferno. Você não vê isso. Você vê aqui pessoas disponíveis, se colocaram à disposição em doar. Diante da lei, diante da palavra. Mas Deus sabe com esses corações, daquele que dá com tristeza. Porque tem aqueles que fazem com tristeza. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Seja com alegria. É como eu costumo dizer. Ô irmão, irmã, se você está ofertando, está dizimando com tristeza, fique com o seu rico dinheirinho para você. Porque senão vai dar problema aqui para mim, seu dinheiro com tristeza. Porque a palavra de Deus tem que ser com alegria, irmão. Tem que ser com alegria. Porque aquilo que diz, que feito com amor, ele rende. Você já deve ter ouvido falar que tudo feito com amor é muito melhor. Se você trabalha com amor, ele vai render. Ele vai trazer um aumento. Receba em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade. Você vai fazer um bolo com amor. Ele cresce sem você pôr fermento, muitas vezes. Acredite. Já aconteceu comigo. Uma vez eu esqueci de pôr fermento no bolo, ele cresceu. Como vai explicar isso? Amor. A palavra de Deus, ela não falha. Vai fazer uma comidinha com amor. Vai fazer um arrozinho. Parece que fez grão por grão. Porque ali está um ingrediente principal, o amor. Vai fritar um ovo. Nossa, parece aquele ovo da internet. Nossa, o ovo está até assim fazendo biquinho assim, ó. Na foto. De tão bonito que ele está. Por quê? Amor. Amor. Glória a Deus.
e o bom samaritano, embora fosse samaritano, mas ele viu no caminho um homem quase morto, porque foi espancado e roubado. Todo dia. Ele não olhou para aquele homem, não pegou o RG dele, não perguntou se era da mesma igreja, da mesma religião. Ele apenas ele praticou o amor num ato generoso. Ele pegou aquele homem, levou, ainda naquele lugar que ele levou, ele falou: ó, cuida dele, e tudo que precisar, o que for precisar gastar com ele, pode gastar que eu te pago. Como é que pode? Isso porque não era um israelita, era um samaritano de fora. Você vê, né? Coisas que não se vê dentro da religião, se vê fora, entre os gentios. Isso é um tapa na minha face como crente. Porque muitas vezes a gente vê mais generosidade nos de fora. O que será que acontece no nosso meio? Será que quanto mais se prega contra a avareza, mais a avareza se adentra? Será que quanto mais se prega sobre amor, mais ódio se entra? Será que quanto mais se prega sobre generosidade, mais mesquinhez entra? Que alguém vai chamar de pão durismo? Pão duro, escorpião no bolso. Pessoa que se ganhar um piano de presente, ele só pode ter 2 teclas. Por que um piano de 2 teclas? Porque não abre a mão. Toca o piano assim, ó. Porque não abre a mão, tem gente que não abre a mão de jeito nenhum, pior quando é crente. Vê alguém morrendo do lado com fome, mas não ajuda. Não ajuda, tem gente que não ajuda. Joga fora, mas não dá. Não ajuda. Joga fora, mas não doa para ninguém. A prática do amor e da generosidade gera frutos positivos em nossas vidas e na comunidade também, no ambiente que a gente vive. Quando amamos e somos generosos, criamos um ambiente de confiança e respeito. Olha que coisa tremenda. Que favorece relacionamentos saudáveis e duradouros. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito. E entre eles estão o amor e a bondade, que são cultivados à medida que vivemos com amor e com generosidade. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória. Você viu aqui? Aleluia, Deus. Amor, alegria, Aleluia. paz, paciência, autodomínio, bondade, que eu poderia aqui colocar generosidade, que está aliado no caso específico de hoje, bondade e amor. Amor e generosidade. Ao te perguntar aí, o que nos impede de ser generosos? É verdade. Uma das coisas é a mesquinharia e a avareza. Mas muita gente tem medo de ser generoso por causa de medo. Tem gente que tem medo. Medo de doar. Porque tem medo de ficar sem. E quem tem esse tipo de medo, a sua fé junto da confiança de Deus está debilitada. Porque como foi dito aqui pelas irmãs, eu tenho que ter fé e confiança para saber que se eu divido, Jesus vai multiplicar para mim. Glória a Deus. Você lembra do azeite que multiplicou da viúva? O profeta Eliseu? Ele deu uma ordem, vai lá e pega vasilhas vazias, emprestadas, para encher de azeite. Imagina, os vizinhos emprestando vasilha. Eu tenho certeza que voltaram as vasilhas também com azeite para a vizinhança. Glória a Deus. Porque multiplicou e ela compartilhou na sua generosidade. Desafios na prática do amor e da generosidade. Apesar da importância do amor e da generosidade, muitos enfrentam o desafio na aplicação desses princípios em suas vidas. A avareza, o medo e a falta de confiança podem nos impedir de sermos generosos. Você viu? O amor e generosidade nos desafia a superar esses obstáculos, lembrando de que Deus é o nosso provedor
e que devemos confiar nele para que possa suprir as nossas necessidades. Se nós confiamos que Deus pode suprir nossa necessidade, nós acreditamos com fé que se nós praticarmos a palavra, Ele vai justificar a nossa fé e não vai deixar nos faltar. Amém? O amor e generosidade é uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e coletiva. Ao nós ouvirmos essa mensagem, somos incentivados a revisar nossas atitudes e comportamentos. Através dessa mensagem, nós somos chamados a agir em conjunto, promovendo iniciativas que visam ajudar os necessitados e construir um ambiente mais solidário e amoroso. A igreja deveria desempenhar um papel fundamental na disseminação dessa mensagem sobre amor e generosidade, através dos cultos, alguém vai chamar de reunião, através de estudos bíblicos, porque o Senhor Jesus Cristo disse: o meu povo perece por falta de conhecimento, mas não somente aqueles que estão buscando conhecimento, mas aqueles irmãos que poderiam ser beneficiados através do nosso conhecimento. Nós estamos aqui hoje tomando conhecimento do amor e da generosidade, mas pessoas que não sabem desse assunto e que vão poder ser beneficiados através do que eu estou aprendendo aqui nesta noite. Ela não vai entender nada, ela só vai entender e ver que está sendo abençoada por mim e por você. Agora, se ela está sendo abençoada por mim ou por você, é sinal que você está sendo muito mais abençoado a ponto de compartilhar com o próximo. Aleluia! Maravilha! Glória a Deus. Você está precisando de um milagre. Tá, mas qual a intenção desse milagre que você quer para a sua vida? Será que ele vai beneficiar só você? Ou você está pedindo para que beneficie todos que estão à sua volta? Há uma diferença tremenda. Por exemplo, vai que a maioria das pessoas pedem. Tem gente que, por incrível que pareça, pede para Deus para ganhar na loteria. Ah, faz eu sonhar com os números da Mega Sena. Ah, mas qual a motivação que Deus sabe? Veja só, se eu ganhar na loteria, a primeira coisa é chegar na firma, xingar o patrão e deixar ele na mão. Não ganha. Deus não vai dar. Como não vai dar mesmo? Mas por causa desse motivo é que não vai dar mesmo. Eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar um carro, vou comprar uma ilha deserta, vou comprar um iate, não sei o que. Aí a pessoa só pensa nela. Outro motivo do porquê ela não vai ganhar, não vai receber a bênção. Agora, eu creio que se Deus fosse para dar isso para alguém, a pessoa pediria assim: me ajuda a sonhar com os números da Mega Sena, para que eu abra uma casa de recuperação para ajudar os viciados em droga. Você vê que já mudou a intenção? Para mim poder ajudar os moradores de rua, criar um albergue. Para mim poder construir uma igreja, e é o meu sonho abrir uma igreja onde não se fale de dízimo nem oferta, para que as pessoas não sejam impedidas de ouvir a palavra de Deus, que é de graça. Você vê que muda a intenção do coração. Isso seria uma sugestão para nós vermos qual tem sido a motivação das nossas petições diante de Deus. Senhor, prospera o meu trabalho, abençoa o fruto do meu trabalho, das minhas mãos, para que eu produza mais e seja merecedor de um aumento ou de uma mudança de cargo. Para quê? Para que eu possa pagar minhas contas tranquilamente, satisfazer algum desejo que eu tenha de comprar alguma coisa ou ter alguma coisa, e também ser generoso com o meu próximo. Você vê? Interessante. E por fim, irmãos, essa mensagem sobre o amor e generosidade nos convoca a agir. O amor seja não fingido, mas a palavra de Deus diz que o amor não seja apenas de palavra. O amor não seja apenas da boca para fora, seja também com atitudes. Então essa palavra que nos convoca e nos convida a nós agirmos. É um chamado à responsabilidade de não apenas ouvir a palavra, mas também colocá-la em prática.
E ao nos dedicarmos a amar e sermos generosos, tornamos-nos instrumento de Deus para fazer a diferença no mundo em nosso redor. Aleluia, Deus. Para encerrar, abra sua Bíblia no Salmo 91. Tem algo interessante aqui que Deus me deu. Eu quero compartilhar com vocês. Glória a Deus. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A gente toma essa palavra para nós, não é verdade? Porque Deus dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Oh, glória! Deus cuida de mim, maravilha, obrigado, Senhor. Tá. Mas não são só os anjos no céu. Cada um de nós aqui podemos nos colocar aqui como ferramentas na mão de Deus, para cada um de nós sermos um anjo do Senhor. Você lembra de Apocalipse? Nas cartas direcionadas aos líderes, ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja escreve tal. Então é o pastor, ou o padre, ou o sacerdote, que é o anjo da igreja, que vai ser usado por Deus. E eu creio aqui, conforme a leitura que nós fizemos aqui no Salmo 91, que nós podemos aqui ser o anjo do Senhor. Porque aos seus anjos dará ordem ao respeito de alguém. Está entendendo? Quem quer ser usado por Deus? Glória a Deus. Em qualquer situação, não é só a generosidade que se refere a material, financeiro. Não. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Por exemplo, irmã Maria, estou em casa orando. Aí Deus me toca e me revela que a irmã Maria está com uma necessidade. Aí Deus prepara para que eu esteja na minha mão aquilo que a irmã necessita. Glória a Deus. Aí Deus vai dar ordem para mim como anjo, e aqui na casa dela, Deus mandou. A irmã Maria quase cai para trás e fala: irmão, como é que você sabia? Fala: Deus falou. Quem crê nisso? Glória a Deus. Já aconteceu várias vezes. O missionário conta histórias que já aconteceu muitas vezes com ela. Já aconteceu comigo de receber coisas que eu precisava. Mas quem deu ordem? Deus. Quem teve colocado à disposição de praticar o amor junto com a generosidade. Porque Deus, Ele conta conosco. Verdade. Deus conta conosco para ser usado por Ele. Aí eu oro: Senhor, estou à tua disposição para ser usado por Ti. Para orar por uma pessoa, para impor as mãos, para profetizar, para dar uma quantia de dinheiro, para pagar talvez uma conta, para levar um pão, para levar uma cesta básica. Então, uma vez nós praticando isso aqui, de verdade, eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar nada. Glória a Deus. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Aleluia. Não é o que está no provérbio: a sanguessuga tem duas filhas. Sanguessuga, já está no nome. Sangue de suco. Só suga. Doar. Só quer. Então, um bocado de gente assim. Só quer receber. Mas doar que é bom, Nada. absolutamente nada. E eu não estou falando, irmão, de opressão, me entenda bem. Não estou falando de opressão. Tem que ser algo em nós, segundo as palavras do Senhor Jesus. Segundo a palavra do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo aprendeu, entendeu e deixou escrito. Isso é fazer com que o nome de Deus seja santificado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, é uma das formas do nome do Deus Altíssimo ser santificado. Através de quem? De mim e de você. Através do comportamento. Através de uma palavra. Irmã Deilde, através de um abraço. Uma vez eu encontrei, meu Deus, tem coisas que este aqui que alguém acha imponente, será que eu tenho que engolir o choro? Já viu engole o choro? Encontrei quando eu andava ali pela Parque Dom Pedro, um morador de rua ali, né? Que é um lugar triste ali, viu? Ai, Pai. Ô, irmão. Não, irmão, não se preocupa não quero dinheiro não. Eu nem falei nada. Traumatizado, né? Não, irmão, não quero nada não.
Eu só queria um abraço. Meu Deus. Abracei mesmo. Com cheiro, sem cheiro. Com cabelo penteado, não penteado. Vem cá, irmão, tá aqui um abraço. Ficou feliz, até chorou. Quanta gente precisando de um abraço? Porque nem sempre é o dinheiro que vai resolver a vida de alguém. E não resolve. Porque dinheiro não traz felicidade. É a presença de Deus em nós que traz felicidade. E a gente levar a presença de Deus para outras pessoas também. Através de nós praticarmos o amor. Quantos lugares que você só vê ódio, só vê raiva, só vê discussão, só vê disputa, só vê concorrência. Não é amor. Lugares que são verdadeiros ringues de luta. Onde foi parar o amor? Em outro lugar, porque nesse lugar não tem amor. Mas que eu e você possamos ser ferramentas que amam a Deus e amam o seu próximo como ama a si mesmo. E também, na medida do possível ou do impossível, amem o seu inimigo. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. As palmas ao nosso Senhor Jesus.